E galera, chegamos aí no quarto episódio de Demolidor Renascido. E vamos seguir aqui com a nossa resenha da série, né, meus amigos? Lembrando, eu faço resumos dos episódios aí com spoiler, beleza? E é o seguinte, né, galera, depois daquele final ali eletrizante do terceiro episódio de Demolidor, né, que no final do terceiro episódio ali, o Tigre Branco, o Hector, né, ele é morto ali com um tiro na cabeça, e o suspeito ali, ele aparece usando uma camisa do Justiceiro, ou seja, tentando incriminar ali o Justiceiro. Eu achei que esse quarto episódio ia ter um ritmo melhor, um ritmo mais acelerado, só que não, cara. Eu construí esse canal aqui para dar a minha opinião sincera e não ficar me vendendo, etc e tal, só em busca de view e de like. Cara, esse quarto episódio para mim foi o pior episódio até aqui, onde absolutamente nada aconteceu. Foi um episódio longo, um episódio de 50 minutos, chato, arrastado, onde a gente só viu o Murdock andando de um lado para o outro, indo ali na delegacia pegar alguns casos ali insignificantes, a gente vendo ali o Fisk como prefeito, cumprindo a sua agenda de prefeito, que não tinha absolutamente nada de interessante. Então esse foi o pior episódio aqui, na minha opinião, tá? E assim, vai ter algumas coisinhas aí, por exemplo, a aparição aí do Justiceiro, que não é nenhum grande spoiler, porque já tinham mostrado no trailer, e algumas coisinhas também que deu um pouquinho de pique ali no final do episódio, mas só foi nos minutos finais que eu vou falar um pouquinho lá no final do vídeo. Eu vou falar o que essas novidades aí, essas adições que aconteceu aí no final desse episódio, beleza? Então vamos lá, galera, vamos para o resumo aqui do episódio. Vai ser um resumo bem rápido, porque eu só vou dar destaque para as coisas que eu achei interessante, porque como eu falei, foi um episódio aí muito desinteressante, onde não tivemos assim nada de grandioso, beleza? E assim, eu já falei no vídeo anterior, tá, que uma das coisas mais patéticas ultimamente nessa série é o rei do crime, o Wilson Fisk, cara, porque assim, o Wilson Fisk, ele continua fraco, frouxo, covarde, medroso, e o cara continua fazendo terapia de casal, sabendo que a esposa dele tá traindo ele, sabendo que é o cara que pega a esposa dele, ele continua daquela forma ali meio passivão, meio covarde e tal, e aí ele vai pra terapia de casal ali, e aí a mulher fica ali falando como era bom ficar com o amante lá, o que ela fazia com o amante dela, que o Fisk não dava atenção pra ela, esse tipo de coisa. E meus amigos, que momento chato a gente ficar vendo o Fisk ali, o rei do crime, fazendo terapia de casal, completamente passivo. E cara, isso é algo muito ruim dentro da série, essa terapia de casal aí do Fisk. Beleza, eu já falei nos vídeos anteriores que eu entendo que ele pode estar ali se fingindo, exatamente porque agora ele é prefeito, ele tem outras obrigações e ele não pode se exaltar, então ele meio que tá fingindo. Eu entendo, mas é muito ruim a gente ver o rei do crime dessa forma, tá? E como eu falei, o episódio ele foi muito lento, muito arrastado e nada aconteceu. E o Murdock, cara, nesse episódio ele ficava ali indo na delegacia ali, pegar alguns casos completamente desinteressantes. Então nesse episódio ele foi na delegacia pegar um caso de um cara ali que foi preso por roubar pipoca, e uns 20 minutos do episódio é só isso aí. Aí depois o cara ele tem uma extensa ficha criminal, e aí ele fica fazendo ali um discurso completamente vitimista e tal. Então assim, meu Deus, que foi muito triste assistir esse episódio, e principalmente acompanhar ali o Murdock pegando esses casos aí nossa, assim, que deu até preguiça de assistir, tá? E aí depois do Fisk ali, como eu falei, né, ele teve ali algumas reuniões, cumprindo ali a sua agenda ali como prefeito. Finalmente ele tentou fazer alguma coisa de interessante nesse episódio, né? Ele vai até o porto, porque agora ele quer reformular ali o porto, fazer umas mudanças, umas melhorias, porque o porto está muito velho, e também o porto é ali usado pela criminalidade, pela máfia e tal, tá? Então ele apresenta ali um projeto, ele quer reformular o porto ali, né, transformar o porto ali em um grande projeto. Porém, ele, como é prefeito, ele tem muita burocracia para seguir, muita regra, muita lei, muita aprovação, etc e tal. Então ele depende
de muita gente. Só que ele já começa a demonstrar um pouquinho ali que ele tá ficando muito injuriado com toda essa burocracia, porque antes ele é acostumado a resolver as coisas simples assim, eu subornava ou mandava intimidar as pessoas ali para ter toda a sua disposição, todas as coisas que ele queria. E aí também, fora isso, né, a assessora dele ali fala para ele que tem coisas mais importantes que ele tem que fazer como prefeito. Por exemplo, a criminalidade que está muito alta ali em Nova York, principalmente as máfias ali, agora que não tem um novo líder, está saindo de controle, e ele precisa resolver isso. Principalmente ali próximo ao porto está rolando muita guerra e ele tinha que dar atenção para isso. Então ele está com um baita problema aí, que é a máfia ali que está saindo um pouco do controle, e ele precisa resolver isso, porque querendo ou não, de certa forma, a popularidade dele está dando uma caída por causa dessas coisas, dessas questões aí, tá? E assim, finalmente, cara, ali teve um momento ali que eu achei que nós teríamos ali um vislumbre do Rei do Crime, que ele ia aparecer, né? Porque teve ali o rapaz que trabalha pra ele ali, que é o Daniel. E o Daniel, bem no início do episódio, ele encontra com uma garota ali que é jornalista e tal, e ele acaba ali vazando algumas informações que acaba atrapalhando ali alguns contratos do Fisk, né? Do prefeito Fisk. E aí ele reúne todo mundo ali para uma sala, e aí todo mundo fica ali, na frente dele, e ele começa a falar ali já de uma forma mais imponente, de uma forma mais incisiva. Eu achei até que ele ia chegar a quebrar o pau, mas aí o Daniel vai lá, fala que errou, que foi sem querer, que acabou vazando as informações, que ia desistir, que não ia mais trabalhar pro Fisk ali, porque poderia trazer mais problema pro Fisk. E aí no finalzinho o Fisk só vai na direção dele e fala que se aquilo ali acontecer, ele iria se arrepender para o resto da vida dele. Mas foi um momento ali que eu achei que realmente ele ia se soltar, ia quebrar o pau, ia sair mostrando o quanto ele era poderoso ali. Mas aí ele acabou baixando a bola ali e tal, viu que ele era prefeito, ele tinha que se comportar, e acabou ali se contendo, tá? E aí finalmente ali, chegando para os momentos finais do episódio, finalmente o Murdock resolveu aparecer um pouquinho, fazer uma investigação como faria o Demolidor, né? Mas agora é só a série do Murdock, do advogado Murdock, andando de um lado para o outro, e já é o 4º episódio que nós não temos aí o Demolidor. Ele resolveu fazer um pouquinho de investigação, que no início lá do episódio ele estava interessado na cápsula da bala, para saber ali porque a polícia não tinha achado a cápsula da bala que teria matado o Hector, né, o Tigre Branco. Então ele resolve ir até a cena do crime ali, achar a cápsula, dando investigada. E meus amigos, a fórmula que ele acha a cápsula é algo assim incrível, uma facilidade do roteiro, cara, que eu dei muita risada. Quem assistiu o episódio sabe, né? Ele chega ali na cena do crime, aí passa uma moto que pisa numa garrafinha, faz um barulho, ele foca, ele escuta, e aí no canto tem uma garrafinha assim, porque o Hector morreu em uma ladeira assim no alto, né? E aí o Murdock, ele simplesmente ali tem uma brilhante ideia, pega uma garrafinha, bate nela, a garrafinha sai girando, entra no bueiro, e aí ele vai no bueiro e tá lá a cápsula da bala ali, né, meus amigos? Essa cena parecia cena dos Trapalhões, e eu dei muita risada nesse momento aí. E aí, como se imaginar, né, já devido ali ao final do episódio, nós tivemos ali a pessoa matando o Hector, se passando pelo Justiceiro. E a gente já poderia imaginar que eles estavam claramente querendo incriminar o Justiceiro. E aí o Murdock acha a cápsula ali, tem o símbolo do Justiceiro e tal. E o Murdock, ele vai atrás do Justiceiro, e aí nós temos a aparição aí do Frank Castle, né, do Justiceiro, que foi a melhor coisa desse episódio aí, na minha opinião. Quando eu vi o Frank Castle ali, meio piradão, psicopata e tal, aquele jeitão dele ali, eu achei muito foda. E aí tem um momento ali com o Murdock que ainda vai querer pagar ali de filósofo, né, pra cima dele, e ele fala ali: olha, eu não sou vitimista igual você, eu resolvo meus problemas, se eu tenho um problema eu vou lá e resolvo, eu não fico me escondendo atrás de máscara, atrás de fantasia, enquanto meus amigos são mortos, tá? Eu vou lá e eu resolvo. E foi muito legal isso aí, né? A gente vê o Frank Castle ali jogando as verdades na cara do Murdock, falando: você prende os bandidos ali, mas depois a justiça solta. A Murdock: mas ele pegou prisão perpétua, né? Aí o Frank fala: mas ele vai ficar vivo, comendo lá de boa, respirando e tal, e o seu amigo tá morto. Então eu achei até que ia rolar um confronto ali entre eles, ia rolar uma treta, mas não, né? Aí a aparição aí do Justiceiro é só pra
caso for ter uma série do Justiceiro no futuro, fazer uma ligação entre as séries, né? Também se mais pra frente aí o Demolidor precisar da ajuda do Justiceiro, já mostrar ele já tá ali dentro da série, tá? Já tem uma conexão com ele. Então foi mais isso aí, eu esperava mais da aparição ali do Justiceiro, né? Do Frank Castle. Na verdade foi uma aparição ali muito simples que também não agregou quase nada nesse episódio aí, mas foi muito bom ver aí a série ver o Frank Castle de volta, porque na minha visão eu acho que se fosse a série dele eu estaria me divertindo muito mais do que essa série do Demolidor até esse momento, tá? E assim, aí já chegando ali no final do episódio ali, né, finalmente, depois ali da conversa do Justiceiro, né, com o Murdock, que o Justiceiro deu uma rasgada nele ali, falou que pessoas estão morrendo, a cidade está virando tá com um alto nível de criminalidade, o Murdock não está conseguindo proteger ninguém. No final ali, finalmente nós temos ali um vislumbre do Demolidor, né, depois de toda a rasgada que o Frank Castle deu nele, no final do episódio, ele vai ali até o seu quarto, aí tá lá as roupas dele lá do Justiceiro e tal, a máscara. Ele pega ali o seu bastão, aí ele sobe lá pro seu prédio lá, pro telhado do seu prédio ali, pega ali o seu bastão e finalmente ele começa ali a fazer um pequeno treinamento ali, um aquecimento ali, que eu achei muito legal isso. E quem sabe aí, no próximo episódio nós teremos aí um pouco mais do Justiceiro. E aí também no final ali, né, nós temos ali o Fisk, né, um vislumbre do Rei do Crime finalmente, né, deixou de ser aquele corno passivo ali e frouxo que aceita todo mundo o tempo inteiro criticando ele, sabendo que a esposa dele tá traindo ele e ele não fazendo nada. E aí no finalzinho do episódio mostra ele descendo uma escada ali, uma espécie de porão todo grandão e tal, com a cara de mal, com a cara de ruim. E aí quando ele chega no porão tem um cara gritando: socorro, me tira daqui, Fisk, não sei o que, me perdoa e tal, né? E aí tem uma mesa gigante assim, uma mesa bem bonita, com as taças bonitas, com um rango lá, com uma bela de uma comida ali e um belo de um vinho. E aí ele vai, senta ali e tal. E aí ele começa a fazer um discurso ali sobre perdão, etc e tal, que perdoar faz as pessoas serem muito fracas, muito frouxas e não combina com ele e tudo aquilo ali. E aí ele cita o nome do cara que é o Ada, né, que é o amante ali da esposa dele, ou seja, ele tá mantendo o Ada ali num porão, numa espécie de jaula ali, com a jaula e tal, e o Ada ali, ele tá todo ferido, todo machucado, ou seja, finalmente nós temos aí o Rei do Crime de volta, e é esse Rei do Crime que eu quero, cara. Tudo bem, você pode ter o prefeito lá, Fisk, né, mostrando ele ali frouxo, covarde, fazendo a terapia de casal, e ter o Rei do Crime ali nos bastidores fazendo as suas maldades. Ou seja, dá pra entender que o Rei do Crime voltou e quem sabe aí realmente foi ele que mandou matar o Hector. Eu tava um pouquinho de dúvida se teria sido ele que mandou matar ali o Tigre Branco, mas agora voltando aí, a gente tendo um vislumbre ali do Rei do Crime. Finalmente eu acho que deve ter sido ele que mandou matar o Hector ali, beleza? E pra fechar o episódio, no finalzinho ali, nós temos a aparição do vilão ali, que eu acho que a pronúncia correta é Muse, né? Que ele aparece ali, ele é um assassino, né? Ele é um vilão, ele é um serial killer, e ele costuma ali usar o sangue das suas vítimas ali para fazer suas obras de arte, né? Então eu espero que com a aparição do Muse aí, com a volta do Rei do Crime e que no final do episódio ali o Murdock ali treinando um pouquinho, eu espero que o Demolidor apareça nos próximos episódios, que o Rei do Crime ali volte também à sua essência e que esse vilão Muse aí coloque um pouquinho de fogo, um pouquinho de ação nos próximos episódios, porque, meus amigos, está ficando um pouquinho chato, um pouquinho saturado. A gente só vê o Murdock andando de um lado para o outro com a sua bengalinha, pegando alguns casos ali insignificantes, a gente tendo ali o prefeito Fisk cumprindo somente as suas agendas e nada acontecendo, e agora com a adição do vilão Muse aí, eu espero que ele coloque realmente um pouquinho de fogo aí, que eles dêem um pouquinho de destaque aí pros vilões, um pouco de protagonismo dos vilões também ali, pra pôr um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de fogo, um pouquinho mais de, como eu posso dizer assim, de time nos episódios, né, porque os episódios tá muito maçante, tá muito arrastado, não tá acontecendo
absolutamente nada. Então, um pouquinho mais de densidade, de emoção e de empolgação nos episódios, ou que realmente o vilão chegue aí já causando, colocando um pouco mais de fogo realmente no episódio, trazendo um pouquinho mais de loucura, porque tá precisando, porque a série tá muito devagar, tá muito lenta, muito arrastada. Quarto episódio, o Demolidor até agora não surgiu, e esse quarto episódio, na minha visão, foi realmente muito chato. Se não fosse a aparição do Frank Castle ali no finalzinho, a aparição do Mills e o Rei do Crime ali surgindo, mostrando que realmente ele vai voltar, o episódio teria sido aí, meu Deus do céu, o pior. Na minha opinião já foi o pior episódio, mas teria sido pior ainda do que foi. Beleza, galera? Então esse foi meu resumo de Demolidor Renascido, episódio 4. E até o próximo vídeo. Valeu!